Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Caroline, eu tenho um ateliê de costura e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre pontos feitos à mão que podem e vão facilitar muito a sua vida. Com esses pontos que eu vou ensinar hoje, você vai poder fazer barra invisível, barra de calça, barra de saia, barra de uma blusinha. Você vai poder fazer um ajuste, alguma roupa que desfiou, descosturou um pouquinho, tá soltando ali um fio, alguma coisa, você vai poder arrumar também. No momento de emergência, vai dar tudo certo, tá? São basicamente 5 pontos que eu vou ensinar pra você e você só vai precisar de fio, uma tesoura e agulha e a roupa que você vai fazer a reforma necessária aí ou o ajuste necessário. Um dos pontos é o ponto alinhavo. O ponto alinhavo, ele serve para você, tem 2 tecidos, você precisa unir esses tecidos antes de fazer uma costura definitiva. Então, o que você precisa? Digamos que você tem uma peça de roupa que você quer alinhavar, ou seja, você quer unir essas 2 peças, principalmente se usa num tecido quando ele é muito liso, muito difícil de costurar, alguma coisa. Então, você coloca os 2 tecidos juntos, faz esse ponto alinhavo e aí vai facilitar na hora de costurar a máquina, tá? Esse ponto alinhavo, ele também é utilizado para quando você precisa franzir alguma coisa. Digamos que você quer fazer um fuxico para um artesanato, ou se você quer fazer uma saia de criança, geralmente, uma blusinha, essas blusinhas agora com manga assim toda franzidinha, que eles estão usando bastante agora. Então, você também pode usar esse ponto alinhavo para fazer os pontos e depois você vai franzir esse tecido. Ele é um ponto mais espaçado, um ponto bem facinho de fazer e daqui a pouquinho eu vou ensinar para vocês. Outro ponto bastante utilizado é o ponto corrido. O ponto corrido ele já é um ponto um pouco mais firme e ele pode ser usado para um ajuste que você precise ou para fechar alguma peça, alguma coisa. Também é utilizado com 2 partes de tecido para unir essas 2 partes. Aí você vai fazer esse ponto corrido, que ele é bem parecido com o alinhavo, mas ele é mais pequenininho, assim, mais juntinho. Aí ele vai ficar mais firme. É uma costura que você não vai desmanchar depois. Já vai ficar prontinho aí, se você não tem máquina de costura, vai te ajudar muito. O outro ponto é o ponto corrido unido. Esse ponto corrido unido, eu já vou mostrar pra vocês. Ele é um ponto também pequenininho, que de um lado ele vai ficar uma linha de costura e no lado avesso, ou no lado direito, ele vai ficar só uns pontinhos bem pequenininhos. Então, também vai servir para você fechar dois tecidos, unir 2 tecidos e vai ficar um acabamento bem legal. Outro ponto é o ponto chuleado, ou ponto chuleio, ponto de chuleio. Esse ponto, ele é como se fosse o zigue-zague da máquina de costura. Para que esse ponto é utilizado? O chuleio, a gente vai fazer nas bordinhas do tecido. Geralmente, quando um tecido desfia bastante, ele precisa de um acabamento, senão com o tempo ele vai soltando os fiozinhos da borda. E esse ponto chuleio, ele serve exatamente para isso, para a gente poder melhorar esse acabamento e impedir que esses fiozinhos com o tempo, com as lavagens e tudo, ele vá se desfazendo. Então, ele é como se fosse o zigue-zague ou como se fosse a overlock. Também dá para fazer à mão e eu vou ensinar para vocês. Outro ponto bastante utilizado nos artesanatos é o ponto caseado. O ponto caseado é aquele ponto quadradinho que também é utilizado nas bordas do tecido e ele fica um acabamento bem legal, bem bonitinho. Bastante gente que trabalha com feltro, com outros artesanatos, utiliza bastante esse ponto. Ele é super fácil de fazer e eu vou ensinar também para vocês. E para as barras,
principalmente para barra de calça social, o que a gente utiliza bastante é o ponto invisível. Esse ponto invisível, ou também chamado como ponto pé de galinha, ele é como se fosse o formato mesmo de um pé de galinha, assim, ficar o pontinho bonitinho. No lado avesso da peça, pro lado que vai ficar pro corpo da gente, ele fica esse desenho como se fosse o pé de galinha. E pro lado direito da peça, ele não aparece nada, por isso que ele é chamado de ponto invisível. E é ótimo para você, se você precisa de uma barra de calça, principalmente de calça social, é bem bacana, porque você só dobra por dentro, vai ficar bem acabadinho e por fora não vai aparecer nada, não fica aquela barra que você fica arrastando no chão, acaba estragando, então fica bem acabado, bem legal. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz cada um desses pontinhos. Mais fácil, mais rapidinho assim de aprender é o ponto alinhavo. Vai pegar uma agulha, um fio. Eu peguei aqui um fio mais escuro, né? Um fio bordô, para um tecidinho mais clarinho que eu vou utilizar aqui para vocês poderem ver bem certinho como que vai ficar. Mas claro que quando você for fazer, você vai pegar a peça que você vai costurar e você vai pegar exatamente o fio da cor da peça para que apareça o mínimo possível, tá? O primeiro ponto, então, é o ponto alinhavo. Como eu falei pra vocês, ele é um ponto para unir dois tecidos ou para franzir um tecido. Ele é um ponto bem espaçado e bem fácil de fazer. Como que você vai fazer, então? Você vai começar por baixo, faz um nozinho na pontinha do fio. Vai começar por baixo. E vai fazer movimentos de para baixo e para cima, para baixo e para cima, como ondinhas. Procura fazer os pontos todos do mesmo tamanho, que vai dar uma aparência melhor pro seu trabalho, tá? Se precisar, marca com uma régua e um lápis no começo, até você pegar o jeito. E vamos lá, para baixo e para cima. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui para ficar bem legal para vocês verem. Para baixo e para cima. E puxa a agulha aqui. Tá? Mais um pouquinho. Pra baixo e pra cima, pra baixo e pra cima. E ajeita ali o pontinho, tá? Vou fazer até o final aqui pra mostrar pra vocês como ele ficaria retinho e como ele ficaria franzido. Tá? Vai ajeitando aqui, puxa. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Ó, pra vocês verem, então, aqui. No lado direito do tecido, ele vai ficar assim. No lado avesso do tecido, ele vai ficar do mesmo jeitinho, tá? Então, ele é um ponto usado pra unir. Ó, unir os tecidos. Pra depois você passar na máquina, ele é um ponto maior, né? E se você quiser franzir, você vai só puxar ele aqui, ó. E vai ficar franzidinho, bem igualzinho, bem bonitinho. Ok? Esse é o ponto alinhavo. E tá prontinho, tá? Eu vou cortar aqui pra gente ir pro próximo ponto, que seria o ponto corrido. O ponto corrido, você vai fazer ele da mesma forma do ponto alinhavo. Só que você vai fazer ele menorzinho, bem pequenininho. Quanto menor você conseguir, ele vai ficar melhor o acabamento da sua peça. Começa sempre por baixo, pra deixar o nozinho não aparecer, né, no lado avesso da peça, sempre o nó do lado avesso. Então, aqui ele tá menorzinho, eu vou fazer a mesma coisa, pra baixo e pra cima, pra baixo e pra cima. E vai puxando. Pra baixo e pra cima, pra baixo e pra cima. E puxa.
Pra baixo e pra cima, pra baixo e pra cima. E o trabalho já vai ficando bem bonitinho, ó. Então, aqui em cima, eu devia ter deixado de cima pra vocês verem a diferença. Mas olha o tamanho do ponto aqui e olha o tamanho do ponto aqui, tá? Pelo menos a metade do ponto que você fez no alinhavo. Pra ficar bem firme essa costurinha, porque essa costura aqui, você já pode manter ela fixa. Você talvez, se você precisa fazer um ajuste, alguma coisa, você não precisa passar lá na máquina, tá? Ó, então, já ficou aqui. E atrás vai ficar do mesmo jeitinho do alinhavo, só que com pontos menores, ok? Então, tá pronto aqui a nossa costurinha. Vou fazer um nozinho aqui, ó. Passar aqui por dentro, 1, 2 vezes e pronto. Tá pronto o meu ponto alinhavo. Cortei aqui, vou fazer outro nozinho aqui na pontinha. E agora eu vou fazer o ponto corrido unido. O que é o ponto corrido unido? É a mesma coisa desse anterior que a gente fez, que é o ponto corrido, só que nesse aqui, em vez de você ir pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, você vai fazer o seguinte. Foi pra baixo e voltou. Tá? Ó, tá a mesma coisa aqui. Agora, você vai voltar aqui e vai sair um pouquinho mais pra lá. Tá dando pra ver certinho aí? Ó. Ó, aí ele fica unido. Os dois pontinhos vão ficar unidos. Mesma coisa aqui. Voltou e passou pro próximo. Voltou e passou pro próximo. Mas é isso aí mesmo. Aqui fica mais fácil. Ó, se você olhar a parte de trás, ele tá todo unido. Um pontinho do ladinho do outro. E se você olhar a parte da frente, ele quase não aparece. Ó, fica só uns pontinhos pequenininhos. No caso, como eu falei pra você, que você tem que usar a mesma cor do tecido e a mesma cor do fio, ele vai ficar quase imperceptível. Então, é uma costura bem legal pra você também fazer e pra você unir. Eu vou fazer mais uns pontinhos aqui, só pra daí eu puxar os dois aqui pra você ver como fica bem firminho, bem interessante. Então, pega bem pertinho ali pra ficar bem pequenininho. Só não pega no mesmo lugar, senão vai desmanchar o ponto, tá? Vamos fazer assim. Ó, aqui já dá pra vocês verem. Ó, ficou bem pequenininho aqui. E atrás ele fica unido. Aí, quando você abre os dois, ó, ele fica um ponto bem firme, tá? Eu não fiz nó aqui nem nada, mas ele já fica um ponto bem firme pra você unir dois tecidos pra uma peça de roupa, pra alguma coisa assim. Pra um artesanato, alguma coisa que você vai fazer, tá? Esse é o ponto corrido unido, tá? Unido porque no lado avesso ele fica um pontinho do lado do outro. Já no lado direito, ele vai ficar os pontinhos separadinhos, certo? Agora, vamos passar aqui para o ponto caseado. O ponto caseado é aquele pontinho que eu falei para vocês que é muito utilizado no artesanato, que ele fica um quadradinho, tá? Subiu e desceu, vai fechar aqui a bordinha, vai evitar que desfie esse tecido e vai ficar bem bonitinho esse acabamento, tá? O pessoal que trabalha com artesanato, com feltro, utiliza bastante. Esse aqui, como é que a gente vai fazer? Ele tá lá em cima, você vai vir aqui. E aí, em vez de você só puxar,
você vai passar por dentro desse fio a agulha, tá? E aí, quando você puxar, ele já vai ficar ali o quadradinho. Passou por trás, subiu e faz uma laçadinha aqui no fio pra ficar bem certinho. Aí você vai ajeitando aqui com a mão pra ficar bem bonitinho, ó. Então, tenta fazer também todos do mesmo tamanho que vai ficar bem bonitinho, ó. Pegou aqui, passou por dentro a agulha e já vai fazer o acabamento, tá? Quanto menorzinho você fizer, tô fazendo aqui maior também pra vocês poderem visualizar melhor. Mas quanto menorzinho você fizer, mais delicado vai ficar o teu trabalho, mais bem acabado e mais bonito. E também vai proteger melhor a bordinha do tecido. Então, fez aqui, fechou. É esse aí o ponto caseado, tá? Agora, a gente vai fazer o ponto chuleado, ponto de chuleio. Vou pegar aqui a minha agulha, trocar o fio dela aqui pra ficar maiorzinho, né? Como eu tava falando pra vocês, o ponto chuleado é aquele ponto igual a máquina de zigue-zague, tá? É utilizado para acabamento de roupas, onde você vai evitar que o tecido desfie. Então, também vai ser feito na bordinha do tecido. E ele é bem facinho também, tá? Então, esse aqui começa também sempre pelo lado avesso da peça, pra ficar o nozinho onde não vai aparecer. E aí, você só vai fazer isso aqui, ó. Pegou embaixo. Também tenta fazer todos do mesmo tamanho, que vai ficar bem bonitinho. Olha, é só isso, gente, é só isso. Você pode usar numa peça pra ajustar, teve que cortar ali uma peça. Usa esse pontinho pra fazer o acabamento e usa o ponto corrido pra firmar a peça. Então, o ponto corrido vai ser o ponto retinho pra você fechar a peça. E depois você usa esse aqui na bordinha, o ponto chuleio, pra não desfiar a peça, tá? Então, você pode usar esses dois pontos numa mesma reforminha aí que você precisar. E é também só isso aqui, ó. Tô fazendo bem pertinho aqui pra você ver, ok? Ele vai ficar igualzinho de um lado e de outro, tá? E é só isso, gente, só isso. Agora, o ponto mais esperado por todo mundo, que o pessoal às vezes tem mais dificuldade, mas também não tem nenhum segredo, é o ponto pra barra invisível, tá? É bastante utilizado em calça social, mas na hora da emergência, você pode utilizar esse ponto para fazer uma barra de uma calça jeans, de uma saia, de uma blusinha, de uma manga. Para qualquer coisa, você pode usar esse ponto invisível. Então, aqui eu dobrei, eu coloquei até um alfinetinho, ó, pra gente ver. Que, digamos que esse aqui é a barra que eu preciso fazer. E esse aqui é o tamanho que tá sobrando da barra. Então, eu dobrei aqui. Eu comecei o nozinho pelo lado avesso, tá? Que daí quando dobrar ele não vai aparecer. E o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem certinho aqui pra vocês. Esse ponto invisível, ele é o seguinte. Aqui na parte de cima, você vai pegar só um fiozinho do tecido, tá? Só um fiozinho, para que ele não apareça desse lado direito aqui. Pegou o fiozinho do tecido, ó,
Aí aqui embaixo você pega um pouquinho mais. Também que não passe a agulha pro lado direito. Pegou aqui, ó, aí ele vai cruzar, pega do mesmo tamanho, só um fiozinho do tecido. Vou tirar minha tesoura daqui. Pegou aqui, tá? Passou, volta aqui e pega um pouquinho maior pro ponto ficar mais firme. Ó, e ele já vai formando aquele pontinho de pé de galinha que a gente conhece. Puxo com cuidado e pego lá em cima de novo, só um fiozinho e vou firmando, ok? É só isso, gente. Vou fazer um pouquinho mais aqui para vocês entenderem. E esse aqui também dá pra fazer com um fio só. Eu usei fio duplo na agulha, mas pra ficar mais delicadinho, você pode usar um fio só, tá? Claro que sempre o fio da mesma cor do tecido que você tá utilizando, que já vai ajudar bastante a não aparecer, né? Mas não tem segredo não, você vai ver que vai ficar ótimo. Ok? Olha como ele fica bonitinho. Você pode até utilizar para fazer um artesanato esse aqui também, tá? Porque ele vai ficar bem bonitinho. E olha do lado direito. Não aparece nada. Tá lindo, tá? Lado de dentro da barra da tua calça, lado de fora. E aí, gente? Gostaram dessas dicas de hoje? É a Ana Caroline, Costuras do Dia a Dia. Muito obrigado, um abraço e um beijo pra você.